Os novos pesados chineses chegaram no jogo e estão incríveis. Eles possuem uma mecânica única e inovadora de propulsores de foguetes, fazendo a mobilidade desses tanques serem excelentes. E além disso, também possuem uma ótima combinação de poder de fogo com uma boa blindagem. Ao todo, temos 4 novos tanques que compõem uma linha completa, e dentre eles temos o BZ-58, um veículo de nível 7 da linha. O BZ-166, que é o tanque pesado de nível 8. O BZ-68, que é o tanque pesado de nível 9. E no final da linha, no nível 10, temos o excepcional BZ-75. E eu recomendo que vocês fiquem nesse conteúdo até o final, pois o Fábio vai fazer uma cobertura completa dessa nova linha, citando todas as informações dos tanques e também jogando com esses pesados. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console, e nesse vídeo eu vou fazer uma cobertura especial e completa dos novos tanques da linhagem chinesa de pesados com propulsores de foguetes que estão chegando pro jogo nessa última semana de fevereiro. Galera, esse conteúdo está sendo muito aguardado aqui no Watch Console nos últimos tempos, principalmente porque essa linha chinesa conta com a mecânica nova aqui no Watch Console dos propulsores de foguetes, que é basicamente o nitro aqui no jogo, que permite que os tanques elevem a velocidade aqui de uma maneira considerável e que também marca pesados com uma ótima combinação aqui na blindagem da torre, na mobilidade e principalmente no poder de fogo. São canhões aqui que são com um dano bem alto aqui para os shears deles. E nesse vídeo eu vou, além de entregar todas as informações de cada veículo, também jogar com o BZ-58, que é o novo pesado de nível 7 aqui da linhagem, dando um ponto de partida aqui na linha, que eu vou fazer uma cobertura completa aqui de todos os tanques de maneira isolada aqui no canal. E galera, por toda essa minha entrega, por toda essa minha dedicação, eu tô gravando esses conteúdos aqui na terça para entregar para vocês já na quarta. Peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e principalmente compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos e grupos de clãs do World of Tanks, até porque essa linha aqui vai ser de muito interesse para todas as pessoas fazerem, porque ela tá muito boa, já adiantando. E galera, fazendo uma cobertura inicial aqui da linhagem, ela marca 4 tanques aqui pesados a partir do Type 58 na própria nação chinesa. Quando a gente abre aqui a árvore tecnológica da China, a gente vê que a partir do Type 58 já aparecem os 4 novos tanques pesados aqui que tem a nomenclatura BZ. Aí eles vão avançando aqui de acordo com o tier. Importante dizer que caso você já tenha o Type 58 de uma maneira elite, que é ele 100% fitado, você já liberou o BZ-58 de forma automática. Assim como eu já tinha o Type aqui, o BZ-58 já aparece para você comprar. Caso você ainda não tenha ele elite, você vai ter que fazer toda a quantia de XP aqui para pegar o BZ e também esses outros 2 tanques chineses aqui que ramificam do Type. E aí, a partir do BZ-58, ele é um veículo aqui de nível 7 pesado, já entregando uma informação de cada tanque, que se destaca principalmente porque ele tem duas ótimas opções de canhões. Ele tem essa primeira opção aqui de 320 de dano alfa, que é um canhão basicamente de 100mm, e ele tem um canhão também de 85mm que tem muito DPM aqui, de modo que nesse vídeo eu vou fazer as gameplays aqui com ele, e eu também vou testar esses 2 canhões aqui. Fora isso, também o tanque ainda conta com HP que é bem razoável para um tier 7. E também a blindagem aqui da torre dele segura bastante coisa. Como a gente pode até ver aqui na parte da blindagem do tanque, ele tem alguns pontos em vinho aqui que são bem fortes aqui, principalmente na região do martelete. E aí, obviamente, no nível 7, essa blindagem efetiva aqui do tanque, 200mm, é bem forte, de modo que o cooldown do tanque é muito interessante. E é bem importante frisar também que esses tanques eles se mantêm numa linha que é muito parecida de um tier para o outro. Todos os veículos, para vocês terem uma noção, eles têm uma velocidade máxima de 30 km por hora e a torre deles aqui é muito blindada em todos os níveis. Eles têm também ótimos canhões, então é uma linha que é muito uniforme. Você não vai ter aquele problema de disparidade, jogar com um tanque é muito diferente do outro. Ela segue sempre uma linha e uma mesma característica. Fora que é uma linha que não é tão alta na quantia de XP, visto que você, do Tier 7 até o Tier 10, mais ou menos, você tem que pegar algo na casa dos 800 mil de XP. De modo que para 4 tanques, só 800 mil aqui de XP, tá bem tranquilo. Inclusive tem vários tanques aqui que tem uma linhagem muito mais complicada a partir do nível 7 ou do nível 8. Fora que esses tanques aqui, eles não são tão horrorosos de estoques. Claro que os tanques full aqui eles são bem melhores, mas não é que nem aquele caso daqueles veículos que você não consegue nem fazer dano na batalha. Ele já tem uma ótima arma aqui estoque, ele já tem ótimos números aqui base, então isso aqui é muito positivo. E aí, partindo pro BZ-166, que é o tanque de nível 8 aqui, que a gente pode até olhar aqui no preview, embora eu ainda não tenha ele, que ele é basicamente um tanque aqui que 100% full,
ele tem ótimas características aqui, como um dano de 420, ele tem também 270 na penetração de dano alfa, 10 graus de depressão, assim como essa linha tem também, galera, tem muita depressão aqui no canhão, tá? Isso é um ponto muito incomum para os tanques chineses, até porque tanque chinês, tanque soviético, eles têm uma depressão muito abaixo geralmente do tier, né? Eles têm uma depressão geralmente de 5, 6 graus no máximo. Então esses tanques aqui, eles têm 10, 8 graus, isso aqui é muito bom porque a depressão é um dos principais pontos fortes aqui do jogo. Importante ressaltar também que o BZ-166, ele tem 4 foguetes aqui disponíveis. E o BZ-58, que é o tanque de nível 7, ele tem 3. De modo que esses boosters vão avançando de 1 em 1, de acordo com o nível. O nível 9, por exemplo, ele tem 5 foguetes disponíveis. E o nível 10, ele tem 6 foguetes disponíveis. Eu já fiz uma cobertura completa aqui dos foguetes e como que eles funcionam aqui no meu vídeo do BZ-176, mas para explicar para vocês, basicamente é uma mecânica que eleva mais ou menos uns 15, 16 km por hora durante 10 segundos. E aí você tem esse número de limitado que você pode usar em cada batalha e ele carrega mais ou menos aqui em apenas 4 segundos. É uma mecânica muito boa para você pegar pontos iniciais da batalha, para você se deslocar aqui pelo mapa, porventura alguém tá puxando numa região, você consegue fugir. E isso por um tanque pesado, que às vezes já tem blindagem, que já tem também um bom poder de fogo, só que é muito bom porque une mobilidade, poder de fogo e blindagem. Isso aqui é uma das combinações mais fortes e é por isso que essa linha é muito visada. E aí também, no nível 8 aqui, você vai encontrar um tanque que tem um DPM que é um pouquinho defasado, mas que a blindagem dele aqui, como a gente pode ver também, se mantém na mesma características do BZ-58, que é uma blindagem aqui que é bem forte aqui na região da torre. Inclusive vocês podem ver que a região do martelete tem quase 300mm aqui de blindagem efetiva, e quando a gente passa para o chassi aqui do tanque, tem mais ou menos 140mm, porém é um chassi angulado, né? Acaba que você, por exemplo, não vai ter uma penetração tão fácil aqui, porque como vocês estão vendo aqui, não é uma placa reta que é fácil de furar, né? E agora, pessoal, partindo para o BZ-68, que é o tanque de nível 9 aqui, ele já tem ótimas características também, que a gente pode até olhar aqui agora, por dentro aqui do tanque. Basicamente ele tem um dano de 530 aqui, é um dano muito elevado. Ele tem inclusive uma explosiva de 660 de dano. Isso aqui é uma explosiva muito alta. E não só isso, ele já tem também 5 foguetes disponíveis, uma penetração aqui de 248 na bala P e 315 na munição HIT. De modo que, cara, para um nível 9, ter essa penetração aqui é muito forte, visto que essa penetração aqui você não encontra nem nos níveis 10, né? Para vocês terem uma noção, o IS-7 é algo nas casas do 300 de perfuração e é um dos principais pesados do nível 10. Esse tanque aqui, ele é um nível 9 com 315 de perfuração e ele ainda tem também 530 de dano alfa aqui, que é muito alto. Com 4 tiros, basicamente, você mata quase todos os Chernovs aqui do jogo com muita folga, com muita sobra. E aí também ele ainda conta com uma ótima blindagem aqui na parte da torre. Inclusive a torre dele parece ser bem melhor do que a dos outros tiers, porque ela é uma torre que ela não tem tantos pontos fracos, né? Como a gente pode ver aqui, ela só tem essa cúpula mesmo, que você até pode esconder utilizando a depressão do tanque, visto que ele também tem 8 graus aqui de depressão e ele já tem um perfil baixo, então vai ser um tanque bem interessante. Eu tô bem ansioso para jogar com esse veículo aqui, porque ele parece ser muito bom. E aí, obviamente, chegando no filé mignon dessa linha, temos o BZ-75, que é um tanque que, cara, meu amigo, vamos até olhar ele aqui por dentro, porque ele tem 650 de dano alfa. Isso aqui é muito alto para um pesado, embora ele não tenha tanto reload assim, né? Ele não tenha tanto DPM. Acaba que, pelo tanque ter 6 foguetes disponíveis, você vai poder usar muito mais a batalha. Você vai ter uma autonomia de ter uma velocidade bem melhor na partida. Fora que ele também tem 2.500 pontos de vida aqui. A velocidade deles aqui é a mesma, tá, galera? Então, para todos os tanques são 30 km por hora. E o booster vai elevar mais ou menos para os 47, 48 km por hora. O que vai mudar de acordo para cada tanque de nível aqui subindo é justamente as características aqui por dentro do motor, que envolve resistência de terreno, potência, essas características assim. Mas a mobilidade deles aqui é praticamente 100% igual, tá? Muda pouquíssima coisa, então isso aqui é bem interessante porque você já tem um padrão desde o começo da linha. E aí, fora isso, também o tanque ele ainda conta com uma penetração de 258 numa bala P, 319 numa bala HIT, e ele também, cara, ele tem uma explosiva de 90mm de perfuração, é muito alto, 840 de dano. Isso aqui vai ser bem excelente para você pegar 4005, Taran, as CDs aqui que não tem blindagem aqui no jogo, e ele também conta com 8 graus de depressão, de modo que, pelo tanque, assim como o BZ-68, sem o perfil mais baixo, você vai, por exemplo, conseguir
vários pontos aqui de cooldown. E aí a torre dele é algo assim que é até bem melhor. E aqui vocês podem até ver pontos blindados aqui em vinho na parte do chassi. Então ele vai ser um tanque muito difícil de ser penetrado, aqui na parte da torre pelo menos, né? Tanto que a gente pode ver que ele tem pontos em vinho aqui de 330mm de efetividade, 320, 310. Quando a gente passa aqui para a parte do chassi, ele ainda conta com placas aqui de 200mm. Fora que também, assim como o BZ68, ele também tem um chassi mais angulado, né? Essa parte baixa aqui acho que vai ser bem fácil de furar, até porque é uma placa reta. A gente pode até olhar aqui agora quantos de efetividade tem aqui, mas eu creio que deve ter uns 120, 130, né? Deixa eu dar uma olhada aqui agora. É isso mesmo, 140 aqui. Então essa região aqui do tanque vai ser bem fácil de ser penetrada. Mas você escondendo aqui com a depressão do tanque, utilizando sua torre, tenho certeza que vai ser um excelente veículo aqui. E galera, temos algumas outras atualizações muito importantes que chegaram junto com essa nova linha dos tanques chineses que eu já quero passar para vocês. A primeira delas é que temos 3 novos contratos aqui no jogo: Leopard VT2, Smoothman e Chisel. Eu já fiz uma cobertura completa aqui desses tanques aqui através de uma postagem, citando para vocês o quanto de XP aqui tem que pegar, de acordo com cada veículo, e também citando quanto de tempo aqui tem de duração para cada contrato. E mais do que isso, eu vou indicar para vocês um excelente vídeo aqui que eu vou estar deixando no card relacionado aqui em cima, e também na descrição para você assistir depois que esse conteúdo acabar, que é um vídeo dos contratos, que eu explico para você todos os detalhes aqui desse modo, como você progride as etapas de uma maneira mais rápida, como você consegue pegar mais tanques de uma maneira mais frequente e principalmente excelentes dicas aqui para fazer com que vocês completem esses contratos de uma maneira muito mais rápida e eficaz. A gente tem, por exemplo, o Chisel, que é o principal médio aqui por contrato do nível 10. Ele junto com o T-Machine marcam um dos 2 principais tanques mercenários aqui do game. E a gente tem o primeiro tanque moderno aqui do jogo nos contratos, que é o Leopard VT2, que é um tanque premium aqui, um médio da segunda era, que é muito bom também. Ele tem uma excelente mobilidade, um poder de fogo que é muito bom. Eu já estou assinando ele inclusive, então não se esqueçam de, quando vocês começarem a jogar o jogo, coloque um contrato para assinar. Por mais que você não complete, você ainda consegue pegar excelentes recompensas aqui através das etapas, como por exemplo esse contrato aqui do VT2, ele tem benefícios aqui na penúltima etapa que te dão 2 bilhões e 400 mil de prata. Fora os tempos premiums aqui que você consegue, 3 dias, 700 mil de prata. E no contrato do Chisel ainda, embora eu não consiga mostrar pra vocês, é um contrato que é excelente também, porque basicamente ele te dá um excelente médio e também uma quantia de prata absurda, que eu tô até colocando na tela pra vocês. E aí, fora esses contratos, também temos os 2 baúzinhos da Season Vipers aqui nessa semana, que estão bem fáceis de ser concluídos. Basicamente, você precisa pegar 2.000 de XP a cada 3 dias para ganhar um baú. Você pode fazer essa operação ao todo 2 vezes, então de modo que quando você joga 6 dias aqui pegando 2.000 de XP, você já pega 2 baúzinhos da Season Viper de uma maneira 100% gratuita. É importante ressaltar que 2.000 de XP aqui são basicamente 2 gameplays aqui que você faz com vitória, então você pode entrar na sua conta apenas para jogar 1 ou 2 partidas que você já tá concorrendo e pegando esses baúzinhos aqui 100% gratuitos. Esses baús são muito bons, tá vendo muito tempo premium, prata, ouro aqui, tanques aqui. Eu gostei demais dessas mudanças do baú e principalmente dessa operação Long Haul, que está bem mais fácil de ser completada aqui e pegar esses baús de uma maneira rápida e semanal. E aqui, galera, o que a gente vai fazer aqui agora é justamente entregar pra vocês as gameplays com essa nova linha, né? Até porque a gente vai partir do BZ58. Importante dizer que eu ainda não estou full com o tanque, tá? Eu só peguei, pra vocês terem uma noção, a torre e o canhão dele, que são os 2 principais pacotes que miraram o tanque aqui de forma considerável, mas ainda falta melhorar o chassi, o motor e a transmissão aqui também, e também vai faltar 135 mil de XP pra gente concluir o BZ166. Eu vou trazer várias gameplays aqui com ele, inclusive citando dicas para vocês progredirem as linhas de uma maneira mais rápida. E eu também vou testar os 2 canhões dele aqui, tá? Tanto o de 100mm quanto o de 85. Eu vou até começar com o 85, porque ele vai estar disponível para vocês quando vocês comprarem o tanque de maneira estoque. Então acho que vai ser até mais legal para vocês testarem aqui. Eu, inclusive, vou colocar alguns boosters aqui, tá, galera? Porque é uma dica que eu entrego pra vocês pra fazerem as linhas de uma maneira mais rápida ativando esses impulsos. Eu vou colocar impulso de vezes 3 aqui pra gente progredir mais rápido. E também vou até aumentar o número aqui de bala premium, porque esse tanque aqui não tem tanta perfuração na bala AP. E aí, pra testar esse canhão estoque aqui, vai ser bem mais interessante. Então, bora começar as gameplays aqui do novo BZ58, iniciando aqui a nossa nova linha dos pesados chineses. E agora, galera, nossa primeira gameplay com o BZ58, e já vamos ativar o nosso primeiro foguete aqui do tanque para mostrar para vocês a velocidade dele aqui na prática.
vai mais ou menos para 45 km por hora, foi o que eu citei na oficina, aumenta 15, 16 km por hora aqui. Lembrando que eu ainda não estou utilizando e não estou com os últimos pacotes aqui de motor de transmissão, então eu estou perdendo uma certa autonomia aqui na mobilidade, vai aumentar para uns 47, 48 com o booster aqui. E pessoal, você tem que usar com muita sabedoria no BZ-58 porque você só tem 3 disponíveis. Então eu costumo usar um no começo da batalha e os outros 2 eu deixo pra variar aqui de acordo com cada gameplay, porque é uma mecânica muito interessante para você pegar pontos da batalha de maneira mais rápida, visto que o tanque ainda conta com uma excelente mobilidade aqui nesse modo e também com uma boa blindagem de torre. E pessoal, nessa gameplay inclusive eu vou citar várias dicas para vocês completarem as linhas, inclusive eu vou comentar se vale a pena aqui cada tanque conforme eu for jogando, tá? Inclusive se vale a pena completar a linha ou não. Eu vou fazer uma cobertura completa de cada veículo aqui de maneira específica, né? Pra justamente ter uma opinião melhor e bem mais formada pra vocês. E já tem um Craft Panther na esquerda aqui, né? E a FV304, eu não sei o que ela tá fazendo aqui, mas ela tá do meu lado aqui, cara. E, inclusive o Craft Panther tá finalizando aqui com tudo. Eu vou tentar pegar o track dele aqui. Peguei, beleza. Vai dar pra finalizar ele aqui agora. Galera, esse canhão de 85mm, que é o que eu estou utilizando aqui no tanque, ele tem um DPM assim que é absurdo. Ele carrega em 4.9 aqui no reload base e com o consumível ativado cai pra 4.5 e ele ainda tem 220 de dano alfa. Eu tô até pensando em se eu utilizo ele ou o outro canhão ali, que é o canhão de 100mm, que tem 320 de dano alfa, porém ele tem cerca de 600 de DPM a menos. Eu vou ver o que eu faço aqui, principalmente porque eu gosto de ter DPMs aqui nos meus tanques. Principalmente porque é bem do meu estilo de jogo aqui atacar e conseguir ter um controle de mapa, né? Inclusive a gente vai enfrentar o BZ que tá em estoque ali. E quando você não pega a torre desse veículo aqui, ele fica com 1150 pontos de vida, tá? E algo muito ruim quando você tá com foguete é que você não consegue manobrar. Nossa, meu Deus do céu. Opa. Ele tá 2 aqui agora. Você não consegue fazer curva quando você tá com esse booster aqui ativado. Então você tem que só manobrar o tanque pelo freio de mão. Isso aqui é bem complicado, exige uma certa adaptação aqui com o tanque. Ó, acho que eu vou entrar no X1 com esse BZ aqui do outro flanco aqui. Inclusive tá sendo alvejado aqui pela nossa artilharia, né? Eu acho que ele nem me fura, porque ele tá totalmente em estoque aqui. Vamos ativar o booster aqui pra eu entrar no X1 com ele rápido, porque tem players aqui na esquerda e na minha direita também, né? Então... Ó, tirando andando, hein? Não vou bater ele não, porque... Esse tanque aqui é bom na parte da facehug. Pegou meu motorista aqui. Bom, tem que tomar cuidado porque tem 2 aqui na minha esquerda. E tem acho que 2 na minha direita também, né? E o ruim é que o time tá todo pela parte ali da esquerda do mapa. Eu vou descer aqui pra cobrir essa parte baixa. E aí, obviamente, quando você utiliza... Eita. Aqui eu fui pro espaço, hein? Aqui eu fui pro espaço. Nossa, ainda com esse BZ me ajudando aqui nessa precisão mágica dele, né? Aqui eu vou morrer mesmo. Fui puxado por 3 players aqui. Pessoal, não deu pra me defender ali contra 3 players, um inclusive em cada flanco, então realmente não tinha como, mas a gente conseguiu pegar bashing game no dano, nos tiros e no dano bloqueado também. Fora que a gente conseguiu pegar 7.800 aqui de XP, de modo que a gente vai liberar, inclusive, acho que por 2k de XP, o nosso motor aqui, High Caliber, primeirão aqui de uma maneira bem unânime. Vamos lá, inclusive, porque eu tenho uma estratégia, porque o que acontece? Eu tô com 371.000 de XP livre, como vocês estão vendo até aqui agora. Muito XP livre, então o que acontece? Eu vou usar de uma maneira bem estratégica aqui. Por exemplo, para completar essas pequenas etapas aqui. Por exemplo, agora tá faltando 2.200 para pegar esse motor aqui. Aí depois vai faltar 21.000 para pegar a última transmissão aqui dele, que é um motor ainda melhor. Eu vou utilizar aqui esses 2.200, a gente tá com 369 ainda. Eu não vou gastar nem, tipo, 10% disso, vou realmente economizar, porque eu quero pegar tanques por XP livre aqui futuramente no jogo. E aí a gente já consegue colocar um motor melhor do tanque. E aí agora a gente vai testar o canhão de 100mm dele aqui, que inclusive tem o DPM que é de 2.160, que é um pouquinho abaixo, mas ele tem um dano alfa de 320, o que é algo muito interessante
aqui pro nível 7, visto que ele ainda conta com uma penetração de 240 na PCR. Então, bora lá pra nossa segunda gameplay aqui do conteúdo. E agora, galera, a segunda gameplay aqui com o BZ58 do vídeo, testando o canhão de 100mm aqui do tanque, que tem um reload de 8.8. Ele tem um dano aproximadamente de 320 aqui, com uma PSI de 240mm aqui, o que é algo bem importante e relevante para um Tier 7. E galera, falando um pouquinho mais sobre a linhagem, esses tanques aqui chineses, eu acho que vai valer a pena para quem já tem uma certa experiência no jogo e para quem já tem também várias linhas. Visto que exige algumas mecânicas aqui que você precisa entender no jogo. Para ajudar mais vocês ainda que estão começando no jogo, ou às vezes que também quer acompanhar um conteúdo bem legal, eu fiz ali no começo do meu canal um vídeo muito bom sobre o top 5 das melhores linhas aqui do Hot Console, na minha opinião. É um vídeo muito bom, que eu cito vários tanques, várias linhagens, completas inclusive, com todos os níveis ali, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu faço um review completo, indico equipamentos, tripulação. Então vai valer muito a pena você assistir. Eu tô deixando relacionado aqui na descrição, no link, e também tô deixando no card aqui em cima nesse momento, tá? Ó, consegui achar um tiro espírita aqui na Águia de Panther passando. Essa gameplay, inclusive, a gente vai enfrentar bastante player aqui. Só pelo minimapa já tá vindo quase 7 pra cá, né? Então, vou até dar uma recuada pra pegar essa Águia de Panther aqui. Ó, o dano alpha dele é bem alto, tá? 320. Só que eu acho que o canhão estoque dele vai ser melhor, na minha opinião, na minha concepção, por conta do DPM e também porque nas estatísticas gerais do canhão, acaba que a precisão, a mira em movimento, todas as características gerais da arma, elas são melhores do que o de 85mm. E a penetração é de apenas 20 de diferença aqui de um canhão pro outro. Então eu vou analisar nessa gameplay aqui, vou ver se eu gosto desse canhão, pra saber qual que eu utilizo aqui até chegar no BZ166, que é o tanque de nível 8. Ó lá, tá vendo? Isso aqui é um ponto que já mata um pouco esse canhão, cara. Não dá pra errar esse tiro assim, sabe? Tipo, um tiro de mira meio aberta e meio fechada, que com um canhão normal você com certeza acerta. Eu acho que ele poderia ter inclusive um reload melhor nesse canhão aqui. E algo que marca essa linha também é o DPM aqui bem precário, né? Tanto que quando eu passei pra vocês os números dos tanques ali oficiais na parte da oficina, vocês viram que é um DPM bem, na maioria dos casos, abaixo da média do tier aqui que os tanques se colocam. Eu, inclusive, estou pensando em utilizar o canhão estoque desses tanques aqui, porque, como vocês viram, nossa senhora, o tiro tava fechado, pô. Como vocês viram na parte da oficina, esses canhões estoques aqui, eles são bons, sabe? Tipo, então, tipo, não tem uma certa diferença aqui. Dá pra você utilizar com uma maneira bem tranquila. Vou pegar o Duster aqui, que aí depois eu puxo, porque ele tá aparentemente sem o time conseguir pegar. Ó, tem um E2 aqui no fundo, tem dois players aqui, ó, KV2 também. Vou tentar pegar o track, inclusive, desse cara. Acho que nem compensou avançar, né, porque eu vou ter mira ampla desses caras aqui. Agora vai ser. Bora. Tem mais, acho que 2 boosters. Esse mais um agora, né? Dá pra pegar esse 2 e dá pra pegar os players que estão aqui atrás também. A gente tá com 3.000 de dano direto e também, inclusive vai ter alguns outros players aqui também nessa parte do cap, né? O pessoal tá até marcando aqui no mapa. Acho que vai dar pra pegar uns 4K de direto aqui, hein? Será? 3 tiros aqui já dá pra pegar 4K. Ó, o Skoda já desceu ali. Pra cá acho que vai provavelmente estar o VZ e o M4A3A2, né? Não, o VZ tá por lá. Aqui só vai ter o E2 mesmo. Aqui, ó. Bem na hora que eu comecei a mirar no cara, ele sumiu ali, né? Vamos atrás dele aqui agora. Ó, conseguimos acertar um tiro em movimento, que é algo assim que é um pouco raro com o tanque, né? Nesse canhão aqui. E essa aqui a gente não tá tomando nenhum tiro, né? É uma gameplay bem segura, bem tranquila, inclusive. Algo que ajuda muito a você concluir as linhas mais rápidos é quando você pega a vitória aqui, né? Porque o XP, ainda mais quando você usa impulsos, ele aumenta de uma maneira muito mais progressiva. Quem que tem perto aqui? Eu falei que ele ia roubar, já ia falar que ele ia roubar aqui, ó. E aí, obviamente, galera, quando você utiliza esses boosters aqui,
você não tem como utilizar mais. Fica zerado, por mais que você aperte o botãozinho, ó o barulhinho que faz, ó. Então por isso que eu falo que tem que usar com sabedoria, porque número limitado, né? Eu inclusive acho que eles poderiam colocar mais boosters aqui nesses tanques, tá? Porque tipo assim, é uma mecânica que é boa? Mas ela passa longe de ser roubada. Então, o benefício do tanque, porque eles fazem apenas 30 km por hora de velocidade máxima aqui, né? Eles têm uma autonomia bem limitada quando não tá com o booster ativado. Então, pelo menos uns 5 aqui no tier 7, 6 no nível 8, e aí aumentava de forma progressiva. Eu acho que isso seria bem interessante e justo aqui para esses tanques. Ia deixar a linha ainda mais atrativa também, porque é uma mecânica única aqui, né? Bom, beleza, já deu pra pegar um dano 270 aqui. Ah, sumiu bem na hora, pô. Help, o cara tá full life, tá pedindo help. É foda, hein, amigo? Help, porra, ataca os caras, meu filho. É World of Tanks, não é jogo da Barbie, não, velho. Vou esperar fechar a mira. Porque esse canhão aqui já sabe, né? Mano, o cara tá pedindo help. Ele tá realmente com medo. Ele tá com medo do Skoda com 105 de life. Vamos ver quanto que roda de XP nessa gameplay aqui. Outra vitória aqui, uma partida muito boa com o tanque. 4.000 de direto aqui. Na outra a gente conseguiu pegar 4.000 de dano combinado também, né? 9k de XP aqui. Outra High Caliber, maestria de número 1 aqui com o tanque. E também, fechando aqui, de forma unânime aqui o primeiro lugar. Galera, eu vou realmente trocar o canhão dele aqui de 85mm, porque eu não tô curtindo tanto esse tanque nesse canhão. Essa gameplay já bastou já pra eu sentir isso. Inclusive, eu vou fazer outra coisa pra deixar esse vídeo ainda melhor. Eu vou trocar o booster de vezes 3 e vou colocar um de vezes 5. Como vocês estão vendo, eu tenho muito booster, né? Só de vezes 2 eu tenho 1.200 aqui e de vezes 3 quase 600. Porque com esse booster de vezes 5 dá pra pegar uns 10k de XP. Então a gente vai conseguir inclusive liberar esse último motor aqui do tanque. E aí vamos ficar a 100k de XP do BZ-166 que eu vou completar aqui depois. Então bora lá pra nossa terceira gameplay, testar quanto que roda de XP com esse booster aqui de vezes 5. E agora, galera, a terceira gameplay aqui do vídeo com o booster de vezes 5 na parte aqui do tanque. Vamos jogar uma partida em Ryzen aqui de nível 7. Inclusive a gente vai conseguir testar a habilidade da torre aqui do veículo, visto que ele tem uma das principais habilidades aqui de torre do nível 7. E é muito bom, inclusive, eu até mostrei pra vocês na parte da oficina, que chega a beirar 250mm aqui na parte do martelete. Fora que pela depressão do tanque também, ele é uma excelente opção para você fazer cooldown, visto que você consegue ter uma blindagem mais efetiva ainda na torre quando você utiliza o ângulo máximo de depressão. Eu vou até tentar utilizar aqui o segundo booster caso spot alguns inimigos aqui. Por enquanto eu vou guardar, tá? Porque o que eu quero chegar é bem nessa posição onde tá o Léo aqui mais ou menos, que dá pra pegar o cooldown aqui dos players no fundo. Ryzen AI favorece demais para quem tá atacando, para quem acaba defendendo. Fica muito fechado nesse castelo aqui que vocês estão vendo. Eu não curto, tá? Eu curto realmente atacar. Inclusive o time já tá com uma ligeira vantagem aqui no posicionamento. O Panther já tá pegando fogo, outros players aqui também estão se deteriorando. E aí espero que a gente ganhe para testar esse impulso aqui de V5, porque eu quero ver realmente quanto de XP que dá. Outro BZ aqui já na parte baixa. Ó. Quem que é aqui na lateral? É um T20. O ruim é que eu vou ficar contra dois flancos aqui agora, mas eu vou tentar usar a depressão aqui do tanque pra me ajudar. Mas tem bem mais player na esquerda do que na direita, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou descer aqui porque esses caras estão pegando nossos players pelas costas, né? E aí, obviamente, mostrei até pra vocês, mas eu tô utilizando um canhão de 85mm nessa aqui pra ter uma taxa de DPM bem melhor. O BZ tá meio que ligando pros caras ali do meio, né? Então, vou fazer a festa aqui nele já. Peguei o track dele aqui também. Ah, morreu, né? Tá 12-13 aqui pro... 13? Eita! Tá alterando o placar toda hora. 12-11 pros caras aqui agora. Ó, a Sturm tá pra lá também. Atirou, beleza. Dá pra pegar ela aqui agora de boa. Atirei um pouquinho tarde aqui, mas dá pra puxar ela aqui agora. Só não vou me dar a cara agora, porque senão ela vai carregar aqui e vai me matar, né? Fui mais rápido que ela aqui. Tem um Tiger P agora na região reta aqui. Eu tô guardando esses impulsos, tá? Eu sinto que vai precisar agora no final da batalha. Esses boosters aqui.
É, a mira dele ainda dá uma trollada. Eu tentei mirar a esteira do Tiger e pegou... Nossa, mas nem assim furou, gente do céu. É, pelo menos furou aqui. O side do tanque, a gente pode até testar aqui agora. Mas aparentemente não é bom, né? A habilidade do chassi dele, galera, não é tão forte, né? Então se vocês tiverem numa região assim, curta, assim, é bem... Ó, até deu um bounce aqui agora. Ó, tem cara nas costas já. M42. Peguei o track dele de novo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar esses claros na parte baixa. Porque vão aparecer 3 players aqui na linha do 1, então... Pelo menos eu saio daqui pra não ficar tomando tiro dos caras. Não vou nem ativar o booster, que não compensa, né? Porradinha aqui pra matar o cara. Então tem 43 no meio também, ó. Vai, bora, vai. Ó, o Leve tá voltando aqui na parte alta. Tamo com 4 kills aqui nessa gameplay, hein? Ó, o T-43 tá usando o canhão Derp aqui. Isso, para, isso. Facilita meu trabalho. Isso, facilita meu trabalho. Isso aí, meu filho. Ah, só amarelou, porra, game. Sacanagem. Olha que agora eu tô sem booster aqui. E vai ter mais player pra pegar aqui ainda, viu? Vai dar pra pegar a kill dele aqui. Ó, será que dá pra puxar uma Top Gun aqui? Precisa de mais uma kill, né? A gente tá com 5 até então. Tem mais 3 players que estão aqui nessa região, né? Tem 2 aqui. Tem a Sturm... Nossa, Sturm da Dreadnought. Tinha a dupla dinâmica aqui, velho. Eu tomar o tiro desses caras, eu vou pra oficina aqui direto, velho. Dread tá morto aqui. A minha esperança de uma Top Gun é a Sturm Panzer aqui, viu? Porque esse Dread acho que é pra gente morrer antes aqui. Vamos, BZ, vai que dá pra pegar o Dread. Ah, ele pegou o Léo, bora. Cadê a Sturm? O cara se escondeu esse Sturm, mano, pelo amor de Deus. Tá com 0 kills aqui, cara. Se não fosse esse T-29, inclusive, eu poderia ter feito até uma medalha de header aqui, viu? Porque ele pegou 3 kills ali minhas. Ali na parte baixa, né? Ladrão. Nossa, mas cadê o Jerry aqui? Pô, o Jerry se escondeu, cara. Se ele não estiver aqui, eu não sei onde ele se enfiou, não, velho. Ó o Jerry. Tentando fugir. Acho que ele tá estoque, hein? Pelo canhão dele, acho que ele tava estoque. O canhão da Sturm Panzer, quando ele tá menorzinho, ele tá no canhão estoque, aquele canhão da Brumbar. Deixa eu ver. Ele tá no canhão da Brumbar. É isso mesmo. Não tá não, hein? Não sei. Puta, agora eu tô uma incógnita, velho. Errou. Não importa o canhão que ele tá, ele é ruim. 3, 2, 1. Ah, não acredito. Eu não acredito que eu vou perder essa aqui. Eu não acredito. Cara, precisão chinesa é uma coisa assim que é surreal. É made in China puro, cara. Porra, cara, eu finalizei o cara certinho. E aí essa merda desse M42 que veio do inferno pra pegar essa minha cesta aqui. Mas aí foi uma excelente gameplay. Esse tanker aqui pra vir aqui nesse vídeo. E também a gente conseguiu liberar o pacote da transmissão do tanque aqui, né? Foram 15 mil de XP, ó, liberamos, isso mesmo. Level up aqui. Vamos até voltar pra oficina pra equipar ele aqui, porque ele vai ficar full. Então, de modo que vai faltar apenas, acho que uns 90 mil de XP aqui pra eu completar o BZ e chegar no BZ 166, né? Ó, o pacote dele aqui tá bem baratinho, custando 58 mil no último motor. Então é isso, a gente tava jogando essas gameplays excelentes aqui de 4 mil de dano, sem tá com o tanque 100% full, agora a gente vai estar. E eu vou completar esses 96 mil de XP em off, e aí eu vou trazer um conteúdo com o BZ 166, porque eu vou fazer um vídeo, uma cobertura integral de todos esses tanques aqui de maneira específica. Galera, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe com os amigos para eles verem esses tanques aqui como estão, essa nova linha. E também fica aqui atento aos meus próximos vídeos aqui do canal. E eu tô deixando relacionado 2 excelentes conteúdos aqui da Season Vipers, com o BZ-T70 e com o BZ-176 que segue aqui na temporada. Um grande abraço para você que ficou aqui até o final desse vídeo e valeu, tamo junto!